Oi, 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 você que acompanha a estreia do podcast Tony Cash, é o novo podcast do Macaibê, em parceria com a City, Internet Banda Larga e também com a galera da Falcon. E hoje, nessa estreia, a gente tá trazendo uma conterrânea, uma macaibense, e olha só, ela é atual candidata a deputada federal pelo Podemos. Eu já entreguei tudo. Ela tem 25 anos, já foi Miss Macaíba, já foi Miss Rio Grande do Norte, é advogada, também já foi professora de inglês. Hoje eu converso com Clarissa Matias. Tudo bem, Clarissa? Tudo bem, Tony? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, podendo expor um pouquinho das minhas propostas. Vamos conversar. Que bom, que bom. Vamos embora então. Acabei não citando aqui agora, foi o fato de você já ter sido candidata a vereadora aqui em Macaíba, Isso. nas eleições passadas. Eu já queria começar perguntando sobre isso. A gente não se encontrou desde aquela época, desde aquele período. Sim. E eu queria perguntar pra você, por que você acha que você não conseguiu alcançar o objetivo, você não conseguiu entrar na Câmara dos Vereadores, ser eleita? Eu acredito que em 2020 eu pude fazer uma campanha tão somente em 30 dias, né? Foi quando eu tomei a decisão e fiz somente aqueles 30 dias de campanha. Eu era a candidata mais nova do pleito, né? Eu não tenho familiar político, não usei fundo eleitoral, não usei fundo partidário. Então foi uma campanha que eu sabia que seria um grande desafio, porque eu estava concorrendo contra os dinossauros da política de Macaíba, né? Os grandes nomes que se perpetuam aí dentro da Câmara de Vereadores, mas eu enfrentei o desafio e foi melhor do que eu imaginei, faltando tão somente 30 votos, né? Quando a gente olha para o resultado do último eleito, foi uma diferença de 30 votos para mim, que eu obtive 406 votos limpos, 406 votos conscientes. Então isso foi um grande resultado, que eu saí vitoriosa, sem dever nada a ninguém e plantando a semente em Macaíba, que era um projeto de futuro. Por isso que hoje estou aqui candidata a deputada federal. Muito bem, e olha só, ainda falando sobre esse assunto de Câmara, você teve lá semana passada, não é, que a gente soube. Sim. E você foi contra um projeto que está sendo muito discutido aqui no município, que é do aterro sanitário. Isso. Por que você foi contra esse projeto? Por diversas razões. Uma delas é porque o aterro sanitário está sendo construído ao lado de uma região onde moram diversos moradores do município de Macaíba. No processo de licenciamento ambiental, a empresa diz que consta tão somente 100 e poucas casas, mas na verdade são quase 2.000 quando a gente considera os condomínios que estão ali naquela região. São 4 condomínios, Fazenda Real 1, 2, Lagoa do Mato, enfim, então atingindo cerca de mais ou menos 8.000 pessoas para mais, né? Uma área que está em constante desenvolvimento e a proximidade do aterro, até mesmo próximo ao aeroporto, né? Então aquilo ali pode acabar afetando aquela comunidade. É uma questão que envolve saúde pública, é uma questão que envolve meio ambiente e o pior, esta empresa de engenharia que está querendo construir esse aterro em Macaíba é uma empresa que já responde a processos, é uma empresa que já tem uma certa antecedentes, né, de ter colocado no solo de alguns estados do nosso país o chorume sem ter impermeabilizado. Então, o que nos garante que isso não vai acontecer em Macaíba? Essa mesma empresa, ela forneceu dados falsos na hora do licenciamento lá no Pará, na cidade de Marabá, e em outros, no Rio de Janeiro, isso aconteceu, em São Paulo. Então, o que me preocupa, na verdade, é o histórico também que essa empresa possui de processos, e por isso eu me posicionei totalmente contrária naquela audiência pública, na qual estavam presentes centenas de moradores, lotaram a Câmara de Vereadores para questionar naquele momento a empresa e tinha tão somente presente 2 vereadores do município que depois me disseram, né, a Câmara de Vereadores não era obrigada a estar ali. Como não? São os representantes do povo, o povo lotou a casa, quem se ausentou foram os edis, os representantes do povo. Né? Isso me preocupou bastante porque é uma causa que está envolvendo meio ambiente e saúde pública. Por ser vereadoras a gente realmente espera, né? Uma outra Exato. postura, pelo menos a presença lá, era o mínimo que poderiam fazer. É lamentável, mas não são cenas raras, né, de se ver pelo Brasil afora. Essa ausência aí, principalmente com temas tão importantes, né, onde pega ali na veia do macaibense. Verdade. Muito bem, eu queria saber de você quais são as suas bandeiras. Você agora está candidata a deputada federal, já esteve a vereadora. Mudou alguma coisa de lá pra cá? Tá carregando mais bandeira? Tá carregando menos bandeira? Como é que tá
A gente vai crescendo ao longo dessa caminhada, né, fortalecendo nossas pautas, e no âmbito federal a gente precisa pensar em medidas que atinjam não somente o povo do Rio Grande do Norte, principalmente o povo potiguar, mas são medidas que, querendo ou não, vão acabar atingindo outras esferas no nosso país, né? Mas nesse âmbito a gente tem trazido algumas pautas, principalmente no que se refere à educação, porque é na educação que a gente evita diversos problemas, né, que podem acontecer entre os jovens. Entre eles, a gente tem defendido fortemente a questão da educação financeira dentro das escolas, a educação empreendedora. A gente percebe que o nosso país é um país onde o brasileiro ele recebe, na maioria das casas, um salário mínimo, e enquanto isso somos um dos países mais endividados do mundo. Então a gente precisa aprender a como investir, a como poupar, a como ter uma reserva de emergência caso venha uma outra pandemia, ao que fazer nesses momentos para não ficar tão dependentes de auxílios de governo. A gente precisa criar a nossa independência. A gente vê jovens, vamos falar do aspecto Macaíba, mas eu tenho certeza que isso é uma realidade de todos os estados de todos os municípios do nosso estado, que é exatamente a falta de emprego e a falta de oportunidades. E exatamente a falta de capacitação. Porque as empresas, elas pedem experiência, mas muitas vezes não é fornecido um momento preparatório de estágios profissionalizantes. Então a gente tem buscado fornecer incentivos para que isso aconteça, principalmente com a nossa juventude, né? E trazer para essa população a educação cidadã, né? De compreender como que se dá as 3 esferas da sociedade, porque só assim a gente vai poder cobrar medidas efetivas dos nossos governantes. Além disso, a gente tem trazido pautas, né? Da reforma administrativa, da regulamentação de concursos públicos, para evitar cargos fantasmas. A gente tem falado de reforma tributária. São pautas mais elevadas do que a gente poderia tratar em outro âmbito, né? Do fortalecimento da rigidez da medida protetiva, no caso da Maria da Penha. Inclusive, convido a todos para conhecerem os meus projetos, as minhas propostas, que estão lá no link do meu perfil, Clarissa Matias. Podem acessar e conferir um pouquinho disso. Sim, e falando em perfil, uma das coisas que eu acho que chama muito atenção na sua campanha é a forma como você está nas redes sociais, como você se comporta nas redes sociais. Sim. Uma das coisas que eu achei genial foi o vídeo de você entregando currículos para as pessoas. Isso. Me conta para quem está em casa um pouquinho dessa experiência de sair na rua, entregar currículos. A gente não vê tudo, né? A gente vê só um corte ali do que eu imagino que tenha sido um dia longo de entregas. Não foi só um dia, todos os dias tem sido assim. Eu já entreguei, eu acho que mais de 5.000 currículos em várias cidades do nosso estado, né? Eu tenho rodado aí o estado, Acari, São Vicente, Santa Cruz, Mossoró, Várzea, Macaíba, Natal. Então eu tenho andado fazendo isso. Eu chego nos lugares entregando o meu currículo, porque desde 2020, Tony, eu tenho uma característica de tentar ser um pouco didática. Então, eu entendo que esse momento de eleições é um momento onde as pessoas têm carecido de informação, né? Tem coisas que às vezes parecem óbvias para alguns, mas para outros não. Então, eu me coloco nesse papel na função de esclarecer. Esclarecer que a população é quem é patrão. São eles quem podem contratar e demitir. E aí, nessa experiência de entregar currículos pelo nosso estado, eu chego nos lugares, né, dizendo assim, não me identifico enquanto candidata, eu já vou chegando dizendo, opa, tô sabendo que você vai contratar uma pessoa para trabalhar para você, é verdade? Pessoas... Eu vi uma das reações que eu achei muito legal, inclusive tá no seu Instagram. No seu Instagram, né? Que é de um homem que tá sentado e ele fica assim, ué, eu não pedi eu não pedi nada, não tô entendendo. As pessoas sabem que estão sendo filmadas ou não? Elas percebem ou é algo depois a gente avisa, a gente tava gravando, né? Mas na hora as reações realmente são espontâneas, que muitas vezes eles falavam assim, não é comigo não, pode falar com o meu patrão que tá ali atrás. Eu disse, não, é com você mesmo que eu quero falar. É você que é o patrão. Aí o povo fica, você quem contrata e quem demite. Se você soubesse do poder que você tem sobre isso, você precisa entender que esses cargos que eu vim deixar aqui o meu currículo deveriam se portar como funcionários do povo.
Né? Se eles se portassem como funcionários, a história do nosso país seria diferente. Então, eu vim aqui deixar meu currículo porque eu sei que quando você for contratar essa pessoa para trabalhar para você, você vai querer alguém de confiança, alguém de competência, alguém que tenha qualificação. Então, por isso, eu quero que você analise aqui a minha vida e veja se você me contrata. Sou candidata a deputada federal, aí todo mundo faz, Aí todo né? mundo entende. Mas eu acho que era assim que as candidaturas deveriam estar sendo feitas nesse momento de campanha. Todos deveriam estar imprimindo o currículo para o povo poder realmente avaliar. Igual nas empresas, quando você quer trabalhar em algum canto, as pessoas avaliam quem é que vai contratar. Então, esse momento nada mais justo do que contratar pessoas novas e capacitadas e demitir aqueles que já não estão mais produzindo nada para o nosso estado. Muito bem, você tem ideia de mais ou menos quantas visualizações esses vídeos alcançaram? Esse vídeo especificamente que eu postei somente um que eu gravei em Natal, já atingiu 42 mil visualizações, né? Então isso viralizou no estado. Eu recebi mensagens de pessoas de vários municípios, do Alto Oeste Potiguar, da região do Mato Grande, e rodou o Rio Grande do Norte de uma proporção que eu não imaginava. Então isso foi muito bacana, o que nos fez, inclusive, acabar pontuando em 9 pesquisas. 9 pesquisas. Eu gosto de falar sobre isso porque eu não acreditava em pesquisa, Tony. Eu achava que pesquisas eram pagas, e eu sei que deve ter algumas que são, mas podem pesquisar, eu nunca paguei para fazer nenhuma pesquisa e apareci em 9 pesquisas espontâneas, em lugares, em cidades que eu nem cheguei a estar lá presencialmente, exatamente por não ter condições, às vezes, de me locomover, mas pontuei entre os 19 nomes mais citados para o cargo de deputado federal. Isso mostra que existe um grupo dentro do nosso estado que está aceitando essa mudança. Sim. Esse nome como opção. E o brasileiro anda desacreditado de pesquisas, né, eleitorais, sobretudo nesse cenário polarizado, mas eu acho que é um triunfo aí, 9 pesquisas aí ser mencionada. E vamos lá. O que é o documento 200+? Excelente pergunta. O 200+ é um termo de compromisso no qual todos os candidatos, ou alguns, pelo menos, deveriam assumir um compromisso com o Brasil. É um compromisso que a gente precisa assinar enquanto candidato, que é para quando assumir o cargo, poder tá lá assinado, então vai vir um grupo cobrar daqueles que forem eleitos. No estado do Rio Grande do Norte, somente 2 pessoas assinaram esse termo de compromisso e eu fui uma dessas candidatas. O termo de compromisso do 200+, é um termo que a gente assina no combate à corrupção, pela redução de privilégios de determinados dos parlamentares, né? Da redução pela metade de fundo partidário eleitoral, da defesa do foro, contra o foro privilegiado, a prisão após condenação em segunda instância. Então, a gente avalia todos esses pontos e assume um compromisso de que, caso eleito, caso responda a qualquer processo envolvendo corrupção, de abdicar do cargo naquele momento. É um compromisso que poucos têm coragem de assumir. Né, de abrir mão de sigilo fiscal e bancário. Quem não deve não teme. E os parlamentares do nosso país não trazem essa transparência, essa moralidade, esse zelo com dinheiro público, porque tudo que se acontece no movimento do parlamento, né, do Congresso Nacional, é com dinheiro público e a gente precisa trazer transparência. Por isso que eu assinei esse compromisso. Então é um documento a longo prazo, caso eleita, para que você siga algumas diretrizes que já contém lá. Está assinado por mim, caso eu chegue lá, vocês visualizem, já podem visualizar agora que está lá assinado por mim, mas e podem me cobrar sobre essas ações. Você tem ideia de mais ou menos aqui no estado quantos políticos, quantos candidatos? A deputados federais, nós temos no nosso estado 159 candidatos, salvo engano, mas é uma média disso, e somente 2 assinaram esse termo de compromisso. Você é uma deles. Eu e outro candidato que também é do Podemos. Somente nós 2 assinamos esse compromisso aqui no estado. Clarice, agora eu quero fazer uma pergunta, um confronto. Para lhe confrontar, lhe tirar desse conforto. Tá bom demais essa conversa. Tem muita gente candidata. Tem candidatos de A a Z. Tem um cara que, se você está revoltado, você tem alguém para você votar. Se você quiser uma pessoa séria, você tem alguém para você votar. Tem gente demais. Por que você acha que você consegue chegar lá no meio de tanta gente, no meio de um leque gigantesco de possibilidades? Porque eu acredito que eu me preparei para esse momento. Eu estou qualificada, eu estou entregando meu currículo exatamente para que as pessoas possam acreditar. E eu sinto que a população do Rio Grande do Norte, ela está carecendo desse representante.
Apesar de inúmeras opções que você vê, que você mesmo falou, as pessoas ainda dizem que não tem opção. Então, se as pessoas elas estão dizendo que não tem opção ainda, é porque elas não verificaram, de fato, não avaliaram os currículos daqueles candidatos, né? Então, eu me lancei para ser essa opção que as pessoas diziam que não tinham, e eu acredito que eu me tornei ela. Eu já fiz a minha parte, agora é com quem ouve, né? Quem nos ouve, quem nos vê, e espero que possam avaliar de fato, porque a população ela precisa se conscientizar e no que depender de mim eu plantarei essa semente nesse estado de tentar mudar essa história que a gente vive das mesmas famílias no poder, aqueles mesmos sobrenomes, as oligarquias que vai passando de pai para filho. Especialmente aqui em Macaíba, já que está sendo vinculado aqui no Macai Bay, a gente precisa parar para analisar se é isso mesmo que a gente quer. Há 20 anos a gente reclamava de um gestor que saiu, mas se a gente parar para ver agora, nós temos os mesmos ainda dentro da Câmara de Vereadores, nós temos os mesmos no Executivo, né? Os filhos daqueles que já foram prefeitos da cidade e hoje são vereadores e se colocam como candidatos ainda a federal. E vai ficar para sempre na mão desses? Até quando o povo de Macaíba vai viver essa realidade? Há 100 anos, o nosso município não tem um deputado federal. Há 100 anos, Macaíba não cresce, não desenvolve. Parece que volta no tempo. A gente assiste de perto as cidades vizinhas se desenvolverem. E isso mostra como é relevante um deputado dentro de um município. Porque a gente vê cidades menores que Macaíba que se desenvolveram. Eu sei que a atuação de um deputado federal não é restrita a um lugar só, é todo o estado. Mas a gente consegue perceber que a raiz de alguns deputados, né, a cidade original deles, acabou tendo um certo impacto, né, porque eles acabam contribuindo com o município em que nasceram. Mas aí você não acha, por exemplo, às vezes a gente que é daqui de baixo, mais embaixo, a gente tem a impressão, por exemplo, ela não conseguiu chegar a vereadora, não conseguiu ganhar para vereadora, ser eleita. E está tentando para deputada. Não é mais difícil, não é mais complicado? Você acha que é mais fácil conseguir chegar na Câmara dos Deputados, eleita? No âmbito da candidatura a deputada federal, a gente está tratando de todo o estado. Né? Então, essa semente ela foi plantada em todo o estado. Existem muitas pessoas carentes dessa opção e eu acredito sim que é possível, até porque vale ressaltar aqui que minha candidatura não é contra, eu não disputo contra esses grandes nomes na prática, né? No cálculo eleitoral ali de votos. A minha disputa é dentro do meu próprio partido. A gente já sabe que o Podemos vai fazer um deputado federal. Então, o que eu preciso é ser a mais votada dentro do meu partido para ocupar essa vaga. Então, é possível, né? É um projeto viável e por isso que eu estou aqui disputando esse pleito. Muito bem, então. Caso eleita, o que os macaibenses, o que os munícipes podem esperar, por exemplo, de Clarissa? O que o Estado pode esperar também? Não só os macaibenses, o Estado. O que a gente pode esperar disso? O Estado do Rio Grande do Norte pode ter certeza que vão ter uma verdadeira fiscal, né, que vai estar fiscalizando e trazendo moralidade para esse estado e para esse município. Porque é isso que eu prezo, eu acho que essas são uma das minhas principais bandeiras desde sempre. Então, Macaíba precisa acordar, abrir os olhos para perceber as coisas que estavam encobertas e a gente poder destravar o que deixou nosso município tão atrasado por tanto tempo. Então, meu objetivo, né, enquanto moradora desse município, enquanto deputada federal, se me tornar, é exatamente poder beneficiar o nosso estado, o nosso município com políticas públicas que possam agregar, de fato, né, com transparência e moralidade para evitar esses subornos, esses funcionários fantasmas, esse voto de cabresto. A gente precisa de liberdade. O nosso povo precisa entender que é independente e não viver na dependência de políticos para conseguir exames, para conseguir cirurgias, com medo de expor suas opiniões políticas para não ser exonerado. A gente precisa trazer liberdade para o povo do Rio Grande do Norte, que vive aí há décadas na dependência dos Alves, Maias e por aí vai. Vou lhe confrontar mais uma vez. Larguei até o celular aqui. Você passou por uma candidatura para vereador aqui no município de Macaíba e agora você está vindo candidato a deputada federal. Nesse meio tempo, o que você fez?
Porque assim, pra mim, Clarissa meio que deu uma sumida. Onde era que você tava? O que você tava fazendo? Você não acha importante, por exemplo, estar mais presente? Certo. Tony, em 2020, quando eu me candidatei a vereadora em Macaíba, eu estava concluindo ali o meu 10º período da faculdade, né? Então, eu tinha passado na primeira fase da OAB e ia fazer a segunda fase. E a segunda fase da OAB, ela aconteceu logo após as eleições. Então, assim que acabou o período eleitoral, eu fui estudar, né? Fui estudar para a minha segunda fase da OAB, fui aprovada, depois fui fazer especialização, me tornei especialista em processo civil, depois comecei um mestrado em Direito Econômico e Tributário, mas sempre morando e trabalhando aqui no município, no fórum, né? Lá que eu faço meu processo de estágio de pós-graduação, é lá. Você faz hoje estágio no Fórum de Macaíba, né? Eu atuo lá. E então, eu sempre estive presente na cidade, vivenciando os problemas que Macaíba vive, mas numa forma estudando e me especializando para esse momento que eu já estava me preparando para chegar. Quando, em 2018, eu fui estagiar no Congresso Nacional em Brasília, era exatamente para entender a importância que era eu estar me candidatando hoje, me qualificando para esse momento. Uma comparação que eu sempre faço, Tony, para as pessoas entenderem melhor, é que quando o dente da gente quebra, a gente vai no dentista. Se o carro quebra, a gente vai no mecânico. Cada coisa na vida tem uma pessoa especialista para dar conta. Mas para criar lei, porque um deputado federal, ele faz isso. Ele cria lei. As pessoas estão escolhendo qualquer um. Quando você quer cortar seu cabelo, você não quer cortar no jardineiro. Você vai para um cabeleireiro, porque é alguém especialista naquilo. Mas na hora de votar, as pessoas votam no amigo. Ah, vou votar em fulano, que é uma pessoa boa. Eu posso ser a sua melhor amiga, Tony. Eu posso ser alguém de confiança para você. Mas se você sabe que eu não tenho competência para ajeitar seu dente quando ele quebrar, você não vai me chamar, não. Você vai chamar alguém que saiba. Por mais que você me ache uma profissional qualificada no que eu faço. Então, da mesma forma, na hora de votar, eu gostaria muito que as pessoas pudessem compreender que um cargo como esse é aquele onde vai se passar todas as demandas do Executivo. Tudo que o presidente da República quiser fazer vai passar por votação na Câmara dos Deputados. Então, não adianta a gente atribuir culpa somente ao Executivo quando coisas ruins acontecem, ou atribuir a ele o louvor pelas coisas, como se tudo dependesse, emanasse dele, porque não é. Tudo é criado, o projeto de lei é criado no Congresso. Então, por saber disso, por entender a importância que é pessoas qualificadas no Legislativo, eu estava me preparando para poder enfrentar isso. Porque simplesmente o que acontece agora é, qualquer um se candidata, como você falou, tem vários nomes candidatos. E se ganharem as eleições, no dia 1º de janeiro, assim que o ano começa, vão tomar posse sem nenhuma preparação para assumir esse cargo. E você acha que vai dar certo? Se você me mandar ajeitar um motor de um carro agora, eu não vou saber. Eu não fiz nenhum curso para me preparar. Eu preciso me preparar para poder assumir uma cadeira. Então, era isso que Clarissa Matias estava fazendo ao longo desse tempo. Aliás, ao longo dos meus 25 anos de vida. Foi isso que eu fiz. Muito bem. E olha só, a gente está aqui com açaí, já até derreteu aqui. Maravilhoso. Meu Deus, eu tô aqui. Não vejo a hora disso aqui terminar pra gente poder se deliciar à vontade. Vai aproveitando aí, enquanto eu dou a conversada aqui com o pessoal. Você que de repente quer participar do Tony Cash, você que quer expor os seus produtos aqui, gente, de preferência comida, tá? É só entrar em contato com a gente, @macaibay, pra gente fechar parceria, pra vocês sempre estarem aparecendo aqui no podcast, no Tony Cash. E vale lembrar também que esse podcast é uma parceria entre a agência Falcon. Então você que é microempreendedor, você que é empreendedor de médio porte, e você está precisando de uma consultoria, você está precisando de ações de marketing na sua empresa, a agência Falcon atua em Macaíba e também na região metropolitana de Natal, tá? E vale lembrar também que vocês já me ouvem falar direto, a City Banda Larga, planos a partir de R$ 39,90. Eu quero ver o pessoal bater esse preço aí em R$ 39,90. É sem burocracia. Liga e pede já os seus planos. E olha só, tem um clube de descontos. Funciona assim, você que é cliente City pode comprar na rede dos parceiros com desconto. Então tudo que vocês têm que fazer é entrar lá no site da City para vocês poderem acompanhar todos os parceiros e aproveitar os descontos. E também tem o City Music agora, tá? Para a galera que tá com os planos mais altos aí, vocês podem consultar todas
as condições. Simbora, Clarissa. O papo tá bom. E eu vou fazer outra pergunta pra você aqui, mais ferrenha. Você apoia um candidato a governo do estado polêmico. O cara tá passeando no shopping. Enquanto os outros, os concorrentes dele, estão aí fazendo campanha. Isso aí já saiu na mídia. Não é segredo. Pra você, quem é Stevenson Valentim? Ele é um cara que traz transparência pro dinheiro público. Ele anda com camisa com QR Code, expondo o contra-cheque dele, coisa que nenhum outro parlamentar faz. Ele estava, num dia normal de domingo, passeando no shopping como qualquer outra pessoa faria. E o que me faz admirar o trabalho sério de Stevenson é que mesmo sem usar fundo partidário, sem usar fundo eleitoral, sem estar fazendo farra com dinheiro público, porque é isso que está sendo feito com as carreatas, adesivaços, com tudo isso, isso é pago com dinheiro público, é importante ressaltar. Mesmo assim, ele aparece sempre pontuando, antes mesmo de dizer que era candidato. Né? Ele já aparecia ali disputando uma vaga no segundo turno e possivelmente como governador do estado. Então isso mostra que é um movimento político que acontece no Rio Grande do Norte. Eu acredito que ele é muito caricato, porque ele traz exatamente essa perspectiva que o povo do Rio Grande do Norte espera. Alguém que vai chocar com a realidade das eleições. Como que pode alguém que nem fazendo campanha tá e parar no segundo turno? Simplesmente porque durante 3 anos e meio ele esteve andando em todos os municípios do nosso estado, fiscalizando como estavam as escolas, fiscalizando como estavam os hospitais, mandando emendas. Para o município de Macaíba foi enviado quase 2 milhões de reais e fiscalizando se os prefeitos estavam trazendo a transparência desses dados. Esses dias mesmo ele esteve aqui em Macaíba fiscalizando se as escolas realmente foi aplicado a verba que foi enviada, se houve a reforma, se nos hospitais de fato foi feito os exames e cirurgias que foram pagos. Então ele sempre fala isso. Eu passei, vai completar 4 anos só no final do ano, né? Então 3 anos e meio andando por todos os municípios do estado fazendo isso. Quem faz campanha agora com farra de dinheiro público, gastando gasolina, paga com o seu dinheiro de quem está assistindo, é quem não fez isso durante esses 3 anos e meio. Né? Então ele já tem trabalho feito na sociedade, e esse é o momento simplesmente da sociedade ser consciente. Eu acho que o que o Stevenson quer pregar é exatamente a consciência dos eleitores, que não é aperto de mão nem abraço que garante um mandato eficiente, né? Você tem algum projeto, caso você seja eleito, você tem algum projeto na cabeça? Esse aqui é o primeiro projeto que eu quero tocar pra frente, a primeira coisa que eu quero fazer. Você tem algum projeto? Da primeira momento de transparência, eu acho que uma das coisas que eu sempre tenho batido na tecla quando eu falo sobre projetos é principalmente trazer eficiência e modernidade nos recursos de saúde e segurança do nosso estado, porque para mim isso é o mais simples de ser feito. No mundo tão tecnológico e moderno que nós vivemos, a gente precisa implementar projetos de lei que obriguem os estados a trazer em aplicativos a transparência dos nomes, dos dados, das pessoas que estão em filas de espera de qualquer exame que seja, para ninguém ficar na mão de político, de estar se humilhando para pedir um exame, para depois o político conseguir e essa pessoa ficar grata pro resto da vida por um direito que já era dela. Sim. E de outra forma são as câmeras de vídeo monitoramento, né, que a gente vem defendendo esse projeto já há bastante tempo. E não é algo impossível de ser feito. Investir em segurança é um investimento que tem retorno. Né? Eu não entendo porque o governo do estado, por exemplo, tem tanta dificuldade de investir na segurança do nosso estado, na polícia civil. E essa é uma das minhas defesas, eu acho que é uma das principais coisas que a gente pode começar cuidando. Muito bem, olha, o papo já tá chegando no fim. E pra gente encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho de como foi a tua experiência lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Você foi para lá em 2018. 2018. Eu ainda não tinha me formado, eu estava no 8º período, foi um momento de estágio mesmo, vinculado à graduação. Nesse momento tinham cerca de 200 e poucos jovens participando do estágio, lá em Brasília, mas daqui do Rio Grande do Norte só eram 2. Era eu e um rapaz de Jaçanã, eu aqui de Macaíba, né? E lá a gente pôde experimentar
simulações como se fôssemos deputados federais. Então, eu simulei como se fosse deputada federal durante todo o estado, representando o Rio Grande do Norte, votando em projetos de lei, sendo presidente das comissões que a gente criava. A gente tinha as bancadas, a gente tinha as pautas principais defendidas, chegava casos de urgência que o Brasil precisava responder naquele momento e a gente tentava solucionar por meio de iniciativas de lei. Então, foi uma experiência muito, muito marcante na minha vida, que eu acredito que todo jovem deveria viver, né? Essa experiência, ela não foi específica para quem faz curso de Direito. Tinha gente lá de todas as formações possíveis, só bastava estar vinculado a qualquer curso numa universidade para vivenciar essa experiência, e eu acho muito importante, principalmente porque eu defendo, como falei no início, que um parlamentar, quando ganha uma eleição, ele deveria ter um curso de formação para poder assumir esse cargo por 4 anos. Então, talvez fosse uma experiência que os eleitos deveriam ter após o resultado final, né? De se preparar antes de assumir o cargo. Muito bem, então. Nossa conversa chegou aqui ao fim, infelizmente, mas a gente pode marcar aí. Espero que você possa vir aqui agora como deputada. Amém. Espero que você possa... Não esqueça da gente. De forma alguma, jamais. A minha primeira entrevista enquanto candidata a vereadora foi no Macaibei, então aí. Espero que quando eu sair como candidata a deputada federal, eu estar aqui novamente. Muito bem, então. Então a gente agradece demais esse momento, esse papo. Você quer deixar algum recado para quem está em casa acompanhando? O recado é o de sempre, né? De dizer às pessoas que possam, de fato, avaliar o meu currículo, assim como avaliar o dos outros, avaliar propostas e votar consciente, né? Clarissa Matias se colocou como essa opção porque, falando aqui para vocês que são de Macaíba, eu não quero me mudar daqui. Eu quero mudar a história dessa cidade, desse estado, por isso estou como opção. Então acompanha aí nas minhas redes sociais, Clarissa Matias, 1999, e vamos em frente. Muito bem, e para você que está aí acompanhando o nosso podcast, a estreia do nosso podcast, muito obrigado. A gente se encontra na próxima semana com outro entrevistado. E siga aí acompanhando o Macaibei nas redes sociais. E não esquece, hein? City e Falcon aí também nessa parceria forte. Obrigadão, até a próxima.